E aí, gente, tudo bem? Eu me chamo Vitor Alexandre, sou monitor de Química do Vitrine Acadêmica e estou aqui para falar sobre a segunda parte da nossa aula de soluções. Então, roda a vinheta. Bom, para começarmos a aula, vamos falar do calor de dissolução. Temos que entender que todos os processos de dissolução sempre ocorrem com trocas de energia, seja absorvendo ou liberando energia, geralmente na forma de calor. A essas trocas de energia, nós damos o nome de calor de dissolução, e é dado pela fórmula ΔH da solução igual ao H da solução menos o H dos componentes. Mas o que são esses Hs? Bom, o ΔH da solução é a grandeza do calor de dissolução e nos fornece informações sobre as trocas de energia durante esse processo. O H da solução é a energia da solução já formada e o H dos componentes, a energia dos componentes antes de formar a solução. O processo de dissolução ele pode ser de dois tipos, endotérmico ou exotérmico. O processo de dissolução endotérmico é o processo que absorve energia. A característica desse processo é esfriar o ambiente à sua volta. Ele absorve energia das partículas do ambiente à sua volta. Essas partículas passam a vibrar menos devido à queda de energia que elas tiveram, devido à energia que elas perderam, e ocorre uma queda na temperatura. Nesse caso, o ΔH da solução é maior que zero, o que significa que a energia da solução já formada é maior do que a energia dos componentes antes de formar a solução. Daí, a diferença na fórmula é um número positivo. O processo de dissolução exotérmico é um processo que libera energia. Ele tem a característica de aquecer o ambiente à sua volta. Essa energia liberada é captada pelas partículas do ambiente, essas partículas passam a vibrar mais e ocorre uma elevação na temperatura. Nele, o ΔH da solução é menor do que zero. Isso significa dizer que a energia da solução já formada é menor do que a energia dos componentes antes de formar a solução. Daí, a diferença na fórmula é um número negativo. Vamos analisar agora o processo de dissolução em termos de calor de dissolução. O primeiro processo é a dissolução de um líquido em um líquido. Nós sabemos como esse processo acontece através das três etapas que nós vimos na primeira aula, que são a etapa 1, separação das partículas do solvente, a etapa 2, separação das partículas do soluto, e a etapa 3, a formação das interações entre partículas do soluto e entre partículas do solvente. Em ambos os processos de dissolução, tanto endotérmico quanto exotérmico, as três etapas vão funcionar de maneiras muito semelhantes. As duas etapas elas vão consistir em absorção de energia. Por quê? Para que as interações entre as partículas do soluto e entre as partículas do solvente sejam quebradas para que essas partículas se separem, é necessário uma absorção de energia para justamente quebrar essas interações. A terceira etapa ela é acompanhada por uma liberação de energia. Essa liberação acontece quando as partículas do soluto solvente elas se aproximam para formar interações. Essa aproximação libera energia. Se essas partículas se atraírem muito fortemente, a energia liberada vai ser maior. Se essas partículas atraírem fracamente, a energia liberada vai ser menor. No caso do processo de dissolução endotérmico, a energia liberada na terceira etapa é menor do que a energia absorvida nas duas primeiras etapas. Daí, a solução terá uma energia maior do que a energia dos componentes. Nesse caso, o ΔH da solução vai ser maior que zero, como já dito. No caso do processo de dissolução exotérmico, a liberação de energia da terceira etapa ela é maior do que a energia absorvida nas duas primeiras etapas. Por isso, o ΔH da solução ele vai ser negativo, a solução vai ter menos energia do que a energia dos componentes. A diferença vai ser um número negativo. Então, por isso que o ΔH da solução, ele, no caso do processo endotérmico, ele é positivo e do processo exotérmico, ele é negativo. Vamos analisar agora a dissolução de um sólido em um líquido. Nós vamos pensar de maneira semelhante à dissolução de um líquido em um líquido. Vamos pensar nas mesmas três etapas. Porém, vamos acrescentar dois termos importantes. Quando um composto sólido é formado, como o açúcar ou sal de cozinha, eles se arranjam no que chamamos de rede cristalina. E em uma das duas primeiras etapas ocorre a separação das partículas do soluto. Essa separação ela consiste na quebra da rede cristalina. Ela absorve energia e quebra a rede cristalina. A essa energia nós vamos dar o nome de energia da rede cristalina. A terceira etapa, que consiste na formação da solução em si, ela ocorre com uma liberação de energia. E a essa energia nós vamos dar o nome de energia de hidratação.
Então, temos esses dois termos acrescentados. Vale dizer que um processo de dissolução, seja qual for, ele não ocorre nessas 3 etapas seguidas, ele ocorre de maneira direta. Nós apenas dividimos o processo nessas 3 etapas para que nós possamos analisar melhor as trocas de calor, as trocas de energia no processo de dissolução, entender melhor a dissolução endotérmica e a dissolução exotérmica. Vamos ver agora o gráfico de dissolução de uma solução ideal. O que é uma solução ideal? Solução ideal é um conceito que nós usamos para dizermos um comportamento que deveria ser geral para todas as soluções. Que comportamento seria esse? Seria que a energia liberada na terceira etapa do processo de dissolução ela é igual à energia absorvida nas 2 primeiras etapas do processo de dissolução. Nesse caso, o ΔH da solução ele seria igual a 0, já que a energia liberada, a energia absorvida, foi a mesma energia que liberada. Porém, uma solução ideal ela não existe, porque para que nós tenhamos uma solução ideal, nós teríamos não só que analisar os mesmos tipos de interações entre as partículas do soluto e partículas do solvente. Eles deveriam ter, por exemplo, a mesma dimensão. Vamos pensar a molécula de água e a molécula de sacarose. A molécula de água e de sacarose, ambas fazem o mesmo tipo de interação de hidrogênio. Porém, as suas dimensões são muito diferentes. A molécula de água é bem menor do que a molécula de sacarose, então elas não formam uma solução ideal. Então, uma solução ideal literalmente não vai existir. Ok? Vamos analisar agora fatores que afetam a solubilidade de um soluto em um solvente. O primeiro fator é a temperatura. Vamos pensar que temos uma solução saturada de um soluto em contato com mais soluto que não está solubilizado. Na interface entre soluto não solubilizado e solução, nós temos o que chamamos de equilíbrio dinâmico. O que seria esse equilíbrio dinâmico? Nós teríamos partículas do soluto na solução passando para o soluto não solubilizado e partículas desse soluto não solubilizado passando para a solução, sempre na mesma proporção. Daí nós temos o que chamamos de equilíbrio dinâmico. Nós temos que o resultado de uma perturbação nesse sistema, como aumento da temperatura, aumento da pressão, pode ser previsto com base no princípio de Le Chatelier, que nos diz que quando um sistema é perturbado, ele tende a encontrar uma posição de equilíbrio. Para isso, vamos analisar primeiramente a solução endotérmica. Nós temos que a solução endotérmica ela é uma solução que... O processo de dissolução endotérmico é um processo que ocorre com a absorção de energia. Então, se nós fornecermos uma energia na forma de calor a esse sistema, nós iremos favorecer a solubilidade do soluto no solvente. Daí, nós iremos deslocar o equilíbrio desse sistema para o sentido de mais soluto dissolvido. Então, a temperatura ela influencia positivamente na solubilidade de um soluto em um solvente. Para o processo exotérmico, é um pouco diferente. Vamos pensar, por exemplo, num gás solubilizado em água. Geralmente, esses processos de dissolução, eles são processos exotérmicos. Por quê? Porque as partículas do gás elas já estão basicamente separadas. Elas estão muito separadas e quase não interagem entre si. Então, a única energia absorvida nesse processo seria a energia para separar as partículas do solvente. E a energia liberada na terceira etapa seria muito maior do que a absorvida. Então, geralmente, a dissolução de um gás em líquido é um processo exotérmico. Quando nós fornecemos energia na forma de calor a esse sistema, ele não vai ser favorecido para o sentido de soluto dissolvido, mas para o sentido de soluto não dissolvido, ou seja, o soluto vai sair da solução. É o que podemos observar quando colocamos água para ferver. Antes que ela comece a borbulhar, nós temos bolhas de ar saindo da água. Essas bolhas de ar são os gases que estavam solubilizados na água e estão saindo da solução. Então, a temperatura ela não ajuda, ela não favorece a solubilidade de um processo de dissolução exotérmico, mas sim de um processo de dissolução endotérmico. Próximo fator é a pressão. A pressão ela não tem efeito considerável na solubilidade de líquidos em líquidos e sólidos em líquidos. Por quê? Porque a pressão ela atua apenas sobre a área a qual ela está sendo aplicada. Ela não atua sobre o corpo todo da solução como o aumento de temperatura. A pressão ela vai afetar sim a solubilidade de gases. Vamos pensar. Na imagem nós temos um sistema
é uma solução de água com um gás. Vamos pensar que essa solução está saturada desse gás. E como podemos ver, está em contato com o excesso de mais gás que está sobre a solução. Nós temos novamente um equilíbrio dinâmico. Temos moléculas do gás na solução saindo da solução e moléculas do gás fora da solução entrando na solução. Temos um equilíbrio dinâmico. Com base no princípio de Le Chatelier, nós podemos prever o equilíbrio desse sistema quando ocorrer uma perturbação, e nesse caso vai ser a pressão. Nós temos na primeira parte da imagem que o pisto não está pressionado. Na segunda parte da imagem, o pisto nesse recipiente ele foi pressionado, a pressão foi aumentada. Daí nós temos que as partículas que estavam fora da solução, elas passam a colidir com mais rapidez e com mais frequência na superfície da solução, fazendo com que essas partículas estejam mais tempo na solução. Então, nós temos mais partículas que entraram na solução e essas partículas não saíram na mesma proporção, elas saem numa proporção menor. Então, nós temos mais partículas nessa solução. Nós temos que esse sistema que tem a pressão aumentada, ele tende a achar uma forma de equilíbrio. Ele tende a encontrar, a igualar a mesma pressão à pressão inicial que ele tinha. Então, no segundo recipiente, a pressão foi aumentada. Esse sistema vai fazer de tudo para que essa pressão seja igualada à pressão inicial que ele tinha, quando o pisto não estava pressionado. E essa pressão só poderá ser basicamente igualada quando mais soluto estiver dissolvido na solução. Daí nós temos que a pressão, ela desloca o equilíbrio, ela favorece o equilíbrio para o soluto dissolvido e não para o soluto não dissolvido, no caso de gases. Então, recapitulando, a temperatura ela atua na solubilidade de qualquer tipo de solução. Para soluções endotérmicas, para processos de dissolução endotérmicos, a temperatura favorece a posição de equilíbrio para o soluto dissolvido. Para processos de solução exotérmico, a temperatura ela não favorece a solubilização do soluto. O equilíbrio fica deslocado para o sentido de menos soluto dissolvido. A pressão só vai atuar sobre a solubilidade de gases. Um aumento da pressão favorece a posição de equilíbrio para o soluto dissolvido e não para o soluto não dissolvido. Gente, é até aqui. Muito obrigado pela sua atenção e espero que todos tenham entendido o assunto. Valeu, um grande abraço.